naturalmente, né? Primeiro, assim, é um sentimento muito difícil, né? Eu tô triste ainda, não vou mentir, tô triste. Só que eu confesso que no primeiro momento, quando eu vi a história do Cássio, eu fiquei triste e um pouco decepcionado, porque eu queria que minimamente ele encerrasse o contrato E dele. você falou E disso aí, aqui já na semana passada, né? porque eu acho que assim, vai ficar, né? Por mais que ele diga que não, vai ficar a impressão de que ele está saindo agora por conta da reserva. E aí, de novo, né? Ninguém é a minha opinião. Nunca vou poder cravar isso, que isso é uma certeza, né? Mas é a minha opinião, que ele está indo embora por conta da reserva, que ele não aceitou a reserva. Então isso me incomodou um pouco, confesso. Ficou um sentimento um pouco dividido, de tristeza e de decepção. Porque eu acho que o Cássio tem uma história tão bonita no Corinthians, né? Que ele poderia ter esperado um pouco mais, ter saído no final do ano, ter recebido até outras homenagens, com um pouco mais de calma, né? Para o Corinthians ter planejado melhor aí essa saída dele. Mas você, Diagão, tocou num ponto que eu vi um Twitter que você fez, e eu até não comentei nada, deixei para falar hoje aqui na live, sobre a saída do Cássio, mas que eu acho que você foi muito certeiro, cara. Que assim, não é momento agora de a gente ficar querendo criticar, né? Você até usou a expressão assim, é como se fosse a morte de um ente querido, né? Que a gente não é momento, quando alguém parte, que a gente gosta muito, claro que, né, gente, pelo amor de Deus, entendo, não é uma comparação, ninguém tá, né? Ah, o Cássio morreu, comparando uma pessoa da família que morreu. É só para, né, ter uma noção, porque hoje em dia tudo, né, tudo é mal interpretado. É só para ter uma noção da tristeza, porque o torcedor corintiano está triste, né? É natural. Então, assim, não é momento agora de a gente querer ficar caçando bruxa, sabe? Ah, não, mas o Cássio não sei o quê. Ah, mas o Cássio isso. Ah, mas o Cássio aquilo. Cara, tomar a decisão, ele vai embora, seja pelos motivos quais forem. Boa, garoto. Cara, é hora agora de agradecer, cara, de ver tudo que ele fez de bom pelo Corinthians, uma história linda, né? Então, eu tô usando o meu exemplo, para dizer assim, ó, eu tava meio chateado, meio sentimento meio dividido, e depois da coletiva dele no sábado, ontem, né? Eu confesso que eu tirei esse sentimento do meu coração, assim, no sentido de, cara, vai com Deus, Cássio, vai ser feliz. Eu não vou torcer para o Cruzeiro, mas eu vou torcer para que o Cássio continue sendo feliz na vida dele. É um cara que. E aí eu fiz algumas reflexões, Diegão, em que sentido? Eu vi muita gente falando, mas o Cássio não demonstra amor ao Corinthians, nunca demonstrou, porque realmente o Cássio é assim. Ele é um cara muito introspectivo, é um cara que eu acho até que ele tem uma certa dificuldade de se expressar, tá? Isso para mim, historicamente, ele sempre teve um pouco de dificuldade. Ele se tornou um líder, mas sempre, né? Não é, o Cássio não é um cara que tem habilidade de comunicação, não é. Ele é um cara, ele fala porque ele é líder, mas, né? Ele tem a personalidade de falar, Exatamente, mas mas não ele não tem. significa que você seja bom em falar. Exatamente. E ele sempre, né, demonstrou alguma dificuldade, eu acho que um pouco por conta disso, por ser um cara mais introspectivo e tal. Então eu, Diegão, estava fazendo algumas reflexões em que sentido? O Cássio é ídolo do Corinthians e eu acho que isso é meio que indiscutível. Algumas pessoas vão dizer se é mais ou menos, se prefere Marcelinho ou Cássio, se prefere Sócrates, Marcelinho ou Cássio, entende? Vai estar meio que por ali a discussão. Mas eu acho que ninguém discute que o Cássio é um ídolo do Corinthians e, né, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do clube, é um cara campeão do mundo, protagonista, campeão do mundo, campeão da Libertadores, protagonista, campeão da Libertadores. Então, acho que não se discute. Eu acho que a quantidade de jogos e os títulos que o Cássio tem pelo Corinthians fazem dele um ídolo. E aí eu estava fazendo exatamente essa reflexão, Diego, porque o Cássio não é um cara que vem a público dizer assim, Corinthians é minha segunda pele, né? Como o Marcelinho fazia. Eu amo o Corinthians, eu vou encerrar minha carreira no Corinthians. Eu nunca vi o Cássio falar isso. Então ele é um cara, para mim ele é um ídolo que ele se formou basicamente por um tripé. Que tripé é esse? Primeiro, respeito à instituição, sempre. Cássio, para mim, ele honrou a camisa do Corinthians. Honrou a camisa do Corinthians. Jardel, mas uma vez tem um vídeo do Cássio bêbado. Gente, pelo amor de Deus, né? O cara tem 12 anos de clube, era jovem, o cara vai fazer de vez em quando, vai cometer suas burrices. Mas é um cara que sempre respeitou a instituição. Segundo ponto, quantidade de jogos pelo Corinthians. Eu acho que isso é indiscutível, gente. O cara é o segundo jogador, Diegão, que mais vestiu a camisa do clube. Pô, se isso não é relevante, pelo amor de Deus. E o terceiro, e não menos importante, as conquistas, né? Então eu acho que independente do Cássio verbalizar que ama o Corinthians, independente do Cássio demonstrar isso publicamente, né? Esse tripé
fez com que ele se tornasse o ídolo que ele se tornou, cara. E isso ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. A gente pode aqui estar mais ou menos feliz ou mais ou menos triste com a saída do Cássio, mas ninguém vai tirar isso dele. E eu estou muito triste e vou demorar bastante para poder digerir aí essa saída, Diegão. Quando eu fiz a comparação com quando você perde um ente querido, é aquela história, né? A internet é mundo sem lei, e aí apareceu algumas pessoas falando, você nunca deve ter perdido uma pessoa muito próxima. É bizarro, né? Como muitas vezes as pessoas elas se esforçam para não entender. Para levar para o outro lado. Tá claro que a mensagem que você quis passar. Eu quis dizer no sentido de, quando a pessoa morre, cara, você não vai ficar falando dos defeitos, né? Mas ele não me pagou aquele dinheiro que eu emprestei. Né? Tipo... Aí tem que falar. Essa parte eu falaria. Entende? Assim, então, assim, cara, uma pessoa que você ama muito, tudo. Eu particularmente, eu era muito ligado à minha avó. Minha vovozinha morreu tem, meu Deus, 15 anos. 15 anos. E os últimos momentos da minha avó foram aqui em casa, sabe? Com a minha mãe cuidando dela. Poxa, morro de saudade dela, tudo. E ela tinha defeitos, como nós temos, né? E o que você fica lembrando dessa pessoa que se vai? Dos defeitos? Não, cara, do amor que você sente, da figura da minha avó que eu sinto falta até hoje, sinto falta de verdade. Falo isso eu ia falar para os meus filhos, mas Dandan, 1 ano e meio, falo muito isso para Camila, o quanto ela é privilegiada de ter essa presença dos avós. A minha esposa tem a avó dela até hoje. Até hoje, Sibeli tem a avó dela. Eu conheci. Conheci. Então, Dona Beatriz. Então, assim, é um grande privilégio. Então, poxa, não é momento, pelo menos entendo eu, de ficar fazendo duras críticas ao Cássio, cara. Acabou. O Cássio virou história. Graças a Deus ele não morreu, graças a Deus. Mas falando da relação Cássio, Corinthians, torcida, é um marco, ó. Acabou. Virou história. Então, assim, eu acho que até o Vessone, lá vai eu falar do Vessone, né? Falar publicamente de um jornalista. O Vessone é um cara muito parceiro nosso. E eu acho que o Vessone sentiu muito esse golpe também, porque ele é corintiano, né? Ele chegou até escrever alguma coisa como... qual foi a palavra que ele usou? Ingratidão. Traíra, né? Se eu não me engano, traíra. Eu acho uma palavra muito forte, né? Muito forte mesmo. Eu fico com as coisas boas, né, do Cássio, as histórias, os momentos importantes. Sem saber, tive o privilégio de estar na Neoquímica Arena naquele jogo contra o Fluminense, que foi o último momento dele na Neoquímica Arena. Né? Ou teve outro? Não, teve agora também na Sul-Americana, que ele estava lá também. Né? Então, se não o último, os últimos momentos do Cássio nesse contato com a torcida. Eu estava refletindo também, Jardel, como você falou, né? Os dias vão passando e você começa a refletir sobre algumas coisas. O Cássio é meu primeiro grande ídolo que eu vejo chegar e terminar a carreira. Porque o Marcelinho eu não lembro, eu era pequeno. Eu não lembro da chegada do Marcelinho, eu só lembro do Marcelinho jogando. Eu não tenho na memória, na época que o Corinthians contratou o Marcelinho, não tenho. Né? E eu tinha 9 anos de idade, né? A gente com 9 anos de idade acompanhava futebol diferente de hoje. Então, vou fazer uma escala dos jogadores que eu vi, o Cássio tá ali no topo, mas ele eu vi chegar, né, encerrar aí 712 jogos. Então, todos nós aqui que vimos o Cássio jogar, vimos 712 jogos do Cássio. Então, o segundo jogador com mais jogos na história do clube, nós vimos. Né? O Vladimir nós não vimos, né? A gente, pelo menos eu não vi, o Jardel não viu, os mais antigos. E digo mais, os mais antigos não viram, porque há 40 anos a transmissão do futebol era diferente. Era muito rádio, né? Então, podem ter ouvido, mas não viram. Pode ter acompanhado, mas assim, o Cássio, eu não vou dizer que eu assisti todos os jogos, certamente não assisti todos, mas aí, ó, perto de 80... Mas você acompanhou todos, né? Pode não ter assistido. Então, assim,
É muito marcante essa trajetória do Cássio. Eu confesso para você também, Jardel, que eu fico até um pouco aliviado, cara, porque eu falei que já estava cansativo esse assunto Cássio, né? Aquela postura de parte da torcida, e aqui também não é nenhuma ideia de criar nenhuma divisão, tá? O torcedor que queria pegar no pé dele, tá tudo certo, enfim. Só que não vai mais. Acabou. Não tem mais aquele negócio de todo gol é culpa do Cássio. Ô, Diogão, e só para pegar um gancho na sua fala, eu acho que o teu medo, que era um medo que eu tinha também, é daqui a pouco a gente, eu falo torcedor, tá? Porque nós também somos torcedores, de a gente acabar manchando a história do Cássio no Corinthians. Ele sair pela porta do Santos, como tanto ele bateu nessa tecla, né, na coletiva, tô saindo pela porta da frente, tô saindo pela porta da frente. Eu até achei legal que ele reforçou isso, porque há muito uma crítica em cima do Corinthians que não sabe lidar com seus ídolos, e é verdade, né? A gente viu aí ídolos recentes saírem realmente pela porta dos fundos. Eu acho que o Cássio sai pela porta da frente, e tinha esse risco daqui a pouco do cara sair, né, chutado, como se não prestasse para nada. E sinceramente, tá? Se você me perguntar, Jardel, mas você queria que ele ficasse ao final do ano? Queria. Jardel, vai mudar alguma coisa? Muito pouco, concorda? Sabe assim, se a gente parar para pensar, vai mudar o que o Cássio ficar até o final do ano? Muda muito pouco. Ele ia ajudar ali, porque está no momento de transição, é verdade, né? É um dos líderes do elenco, ok. Mas eu acho que, de verdade, na prática, vai mudar muito pouco. O que o Cássio entregou até dia, né? Vamos colocar aqui 18, né? Que foi a despedida oficial ontem, 18 de maio até o final do ano, ia mudar muito pouco. Eu acho que a mensagem de liderança que ele podia deixar para este grupo, ele já deixou, né? Eu acho que ele já mostrou para esses caras o que é o Corinthians, como que deve fazer. Você já tem aí novas lideranças que vão naturalmente começar a nascer, como o próprio Ranieri, daqui a pouco um Garro, né? Um Gustavo Henrique, que é um cara mais experiente. E assim a vida vai seguir. Eu acho que muda muito pouco, a real é essa. Talvez seria um pouco mais de, sei lá, de nostalgia nossa, de querer que o Cássio, né, ficasse até o final do ano, um pouquinho de vaidade, seja lá o que for. Mas a real é que ia mudar muito pouco. Depois, quando eu refleti sobre isso também, eu falei, não é por conta de 6 meses que a gente vai deixar de ver toda a trajetória que o Cássio tem no Corinthians, né? Agora, Jardel, uma coisa para mim que eu sempre falei, eu sou muito de ligar os pontos, né? De entrelinhas, tá? Eu não tenho nenhum direito de estar conjecturando algo aqui que possa até prejudicar um pouco a imagem do Cássio perante parte da torcida, e não é a minha intenção. Mas eu não posso também deixar de destacar que, primeiro, que na coletiva a gente pode falar até de alguns pontos específicos da coletiva, mas uma coisa para mim é muito clara: o Cássio estava muito feliz, estava muito tranquilo, estava muito aliviado. Mas feliz, saindo do Corinthians, estava feliz, é? Ele estava muito aliviado. Eu não diria feliz, talvez, mas estava aliviado. Mas houveram críticas nesse sentido, né? Tipo, o Cássio estava sorrindo, mas, pô, gente, pelo amor de Deus, né? Ele não usou a camisa do Corinthians na coletiva de despedida. Também isso me incomodou. Assim, eu não tô querendo me agarrar a isso, tá? Mas se a gente fosse... Não. Acho que não custava nada também, né? São alguns detalhes. Por isso que eu tô falando, assim, é muito de entrelinhas. Quando ele fala assim, jogo de despedida é quando aposenta, eu discordo totalmente. Tá aí. Vimos essa rodada, jogadores se despedindo com homenagens, né? Eu discordo totalmente. Eu acho que a história dele no Corinthians, ela independe para onde ele vai. Se ele vai se aposentar, se ele vai fazer... Porque, por exemplo, ele tem 36 anos, 37, 36. O Fábio tá com 43. Nada impede que o Cássio construa uma nova, bonita história no Cruzeiro. Nada impede, ele tem tempo ainda, né? Quem imaginava que o Fábio, por exemplo, ganharia uma Libertadores no Fluminense? Eu acho que ninguém acreditava nisso. E tá lá o Fábio construindo uma linda história do Fluminense. Então, nada impede do Cássio construir uma nova história. E eu acho que fica muito fora de time. Agora o Cássio com 44 anos, vamos fazer uma despedida. Cara, sabe, eu não respeito, tá, a visão dele, mas eu acho que não tem nada a ver. Jogo de despedida é para aposentado? Não. O Danilo teve despedida pelo Corinthians e não se aposentou. Foi jogar em Goiânia. Acho que no Vila Nova, se não estou enganado.
O Sheik, sim, se aposentou. Então, eu acho que nós temos que tentar ao máximo entender o perfil do Cássio, o jeito dele. O Jardel falou que refletiu sobre isso. O próprio Dida era um jogador extremamente frio, falava pouco, e todo mundo elogia o Dida na história do Corinthians. Talvez o Dida hoje estaria todo mundo metralhando ele. Mas fato é, aí assim, entre opinião e fato. Isso é um fato. Que é uma saída muito apressada, muito acelerada. E aí, assim, o Cássio não vai falar sobre tudo. Os verdadeiros motivos pelos quais fizeram... Você formou a frase errada, repete. Usa a frase correta. É porque, na verdade, a frase é diferente mesmo. Os verdadeiros motivos, seja lá quais forem os motivos, né? É isso. Ele saiu apressado, seja pelos motivos quais forem. Essa é a frase. Ele saiu apressado, seja lá pelos motivos quais forem, e os motivos são deles, e os motivos são legítimos, porque pertencem só a ele, né? A gente nunca vai saber. Talvez no futuro... E pode ser que se a gente soubesse, a gente nem concordasse. Faz parte, né? Pode ser que se a gente soubesse, mas mesmo assim... Talvez até para preservar mesmo ele, o Corinthians, o próprio Augusto, que é o presidente do clube. Mas para mim, assim, é uma saída muito rápida. Muito rápida. Repito, os motivos só quem sabe é ele. Então, muito do que ele falou ali na coletiva, embora aliviado, a gente não sabe os reais motivos. Ele falou que chegou a hora de encerrar o ciclo. E isso é verdade. Acontece, né, Jordão? Isso acontece em namoro, em casamento, em várias relações, né? Acontece. Eu encerrei o ciclo do projeto anterior. No meu caso, foi só por grana. Então, aqui lutando para levantar isso aqui para vender também, né, Jordãozinho? Mas eu acho que mas eu acho que ele pode ter tomado a decisão, junto com a sua família, com os seus empresários e tal, de que era melhor ele sair agora, com 5, 6 jogos aí de reserva, né? Do que daqui a pouco ele se consolidar na reserva do Corinthians, entende? Mudar um pouquinho o status dele. Eu acho que ele não quis ver esse momento chegar, né? Porque eu acho que essa saída apressada, que eu concordo, ela está mais ligada a isso do que o que, por exemplo, eu tinha um certo receio do Cássio continuar jogando, daqui a pouco falha aqui, falha ali, e chegar no final do contrato dele, que era daqui a 6 meses e alguma coisa... e a torcida, sabe, começar a virar a chave como se ele fosse um frangueiro, não respeitando a história dele. Então eu acho que tem aí tem alguns componentes que dá para a gente discutir. Eu acho que não tem verdade absoluta nessa situação. Não, sem dúvida. E aquele desabafo que ele faz contra o Argentino Júnior, que na coletiva de hoje ele tirou por menos, sim, não é tirar por menos, cara. É muito daquilo que ele falou mesmo. É tudo nas minhas costas, tudo é culpa do Cássio. Então, ele tá carregando isso já há algum tempo, né? E aí ele disse que não, né? Ele até falou assim, sou evangélico, Deus sabe melhor para mim, acho que chegou o momento, mas assim, os verdadeiros motivos que fizeram com que ele tomasse... Jardel, essa relação, você não toma uma decisão dessa no meio do campeonato, ele indo para outro clube que ele só vai poder jogar daqui 50 a 60 dias... Do nada, cara. Não é alguma coisa. Acordei hoje e vou encerrar o ciclo. Não, cara. Não. Tem mais coisas aí que talvez a gente nunca vai saber. E repito, tá? Não tô querendo jogar o Cássio contra ninguém. Ele tem o direito dele. Ele tem o direito dele. Mas é algo que para mim ficou estranho. É uma atitude muito abrupta, né? E aí abre também o espaço do torcedor mais ferrenho, mais crítico dele, dizer, o cara não aguentou 4 jogos na reserva. Eu acho que alimenta um pouco desse discurso. Não, sem dúvida. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é muito mais do que ficar 4, 5 jogos na reserva, para mim. Porque como ele falou, teve um momento que ele falou, na linha do que eu mesmo comentei na live anterior, lembra? Eu falei assim, sobre o Cássio sair. Daqui a pouco, se o Cássio quiser ficar, se ele entender que ele tem potencial de ser titular, ele vai dizer, não, cara, vem cá, eu vou brigar de novo para pegar essa posição aqui, que era minha, né? E ele chegou até a falar isso, né? Até falou assim, brincando ali, ele falou, vou tomar a posição de novo do Carlos Miguel se eu quisesse ficar. E eu acho que sim, realmente eu acredito nisso, né? Que se ele quisesse, porque é um cara que é competitivo, né? Tá tantos anos jogando em alto nível e tal, então não tenha dúvida que ele iria brigar pela posição.
Para mim tem algo a mais, tem algo que ele não vai falar agora, talvez ele não vai falar quando chegar no Cruzeiro, vai falar talvez quando se aposentar, para falar, né, alguém comentou aqui agora há pouco, né, vai falar num dos podcasts da vida aí, né, aquela vez que saiu do Corinthians foi por conta disso, daquilo, e é compreensível que seja assim, né, eu acho que nem tudo ele precisa vir a público falar e tal, eu só decidi, de verdade, respeitar a decisão dele, mesmo de novo, né, dizendo que eu entendo que seria melhor ele sair no final do ano, eu acho que ele poderia fazer melhores homenagens, né, talvez do tamanho que ele mereça, enfim, mas eu acho que... Fica claro que, pelo menos de forma oficial, foi dito que o Corinthians queria fazer e o Cássio não quis. É isso. Né? Pelo menos assim. É o que é divulgado de forma oficial. E tinha uma questão, né, Thiagão, que no jogo contra o Botafogo, que possivelmente teria, né, uma despedida, né, uma homenagem e tal, como o jogo... Quarta-feira agora enfrenta o América de Natal, Jardel. Anuncia pra torcida que é a despedida do Cássio, que você ia ver lá 70 mil pessoas na Neoquímica Arena. Faz sentido. Coloca o Cássio ali. Daria pra fazer. Né? Se o jogo que pode acontecer, é um jogo de futebol, ele transcorra de uma forma que não dê para colocar o Cássio para ser homenageado ali, faltando 5 minutos, que acabe o jogo, né? E ele entre no estádio e se despeça. Então, para mim, essa de que o Cássio não quis, porque homenagem é só... Eu acho, assim, Jardel, de novo, cara, eu não tenho o direito de julgar os motivos do Cássio. Mas o sentimento é, o Cássio, cara, ele queria ir embora o quanto antes, meu amigo. O quanto antes. Ó, vamos, não, jogo de despedida, não. Coletiva e foi embora, sabe? Então, assim... esse é um ponto que até eu te comentei, né? Se a gente começar a entrar nessa, de novo, eu fiquei muito incomodado, né? Fiquei realmente muito incomodado com essa saída apressada, mas tentei, né, depois que eu digeri um pouquinho, não me agarrar muito a isso, para ficar com essa imagem, né, positiva de toda a história dele. Eu estava revendo, Diegão, porque eu não lembrava desse jogo. Eu sabia, mas não lembrava do jogo, né? A estreia dele contra o 15 de Piracicaba. E eu não lembrava de uma coisa. Nesse jogo teve uma cabeçada no final, teve até um gol, né? Não sei se você lembra desse lance, mas teve um gol, o Corinthians ganha de 1-0, esse jogo com o gol do Ramon, lateral esquerdo. E o Corinthians, no final, na pressão do 15 de Piracicaba, sai um gol, há um cruzamento para a área, uma cabeçada, né, quase no chão ali, no pontapé, o Cássio faz uma grande defesa, no rebote o cara faz o gol, mas o cara está impedido, estava mesmo impedido, e aí o Cássio salva o Corinthians, porque se a bola entra de primeira, seria gol, né, porque o cara faz gol no rebote. Então o Cássio, nesse jogo, eu nem lembraba, né, ele salvou o Corinthians da derrota por 15 de Piracicaba, e depois, né, eu revi esse jogo que eu assisti, eu só quis rever mesmo para pegar alguns trechos e tal, o jogo contra o Emelec, né, que foi na altitude, era um jogo, né, um jogo muito complicado e tal, e o Cássio foi muito bem nesse jogo. Depois veio o Diego Souza, aquela semifinal contra o Santos na Vila de Neymar e Ganso jogando muito, né? Quer dizer, ele, né, foi muito importante na Libertadores, foi protagonista demais, né? Então, assim, eu preferi, sabe, cara, relembrar e me agarrar a esses momentos, né? Sem falar do jogo do Mundial, que eu acho que a maioria que está aqui viu ou lembra ou sabe que o Cássio foi só o melhor em campo, né? No Mundial. Então, assim, não precisa falar mais nada. É um cara muito protagonista e os outros títulos, né? Que ele tanto participou, pegou aí mais de 30 pênaltis, né? Pelo Corinthians. Então, acho que preferi ficar com isso do que ficar me agarrando, né? Ao porquê que o Cássio não foi até o final do ano. Assim, cara, isso para mim não muda nada, de verdade. Não tô chateado com o Cássio, eu não tô potencializando isso, não estou. Mas foi algo que eu achei estranho, né? Tem uma mensagem aqui no chat do Paulo, né? Que a sensação que dá é que o Cássio quis se livrar do Corinthians, realmente. Sabe? Então, para ele querer agir dessa forma, tinha algo incomodando ele muito, né? Muito. Sejam as críticas de internet, que tá. É outra coisa que eu queria falar, tá? Incomoda sim, tá? Às vezes o jogador tira por menos, mas incomoda. Cara, se me incomoda quando eu precisava defender o Cássio numa live aqui para 100 pessoas, tu imagina o Cássio. Os caras leem, Jardel. Hoje em dia a gente vive com o celular na palma da mão. Eu nem gosto do discurso técnico que gosta muito de falar isso, né? Não, eu nem leio rede social. Lê. Todo mundo lê. Todo mundo lê. Uns mais, outros menos, mas todo mundo lê. Então, assim, e os que dizem que não leem, leem sim. Leem sim. Então, tem um detalhe, tá, Diegão? Tem um detalhe, que é aquela história. Eu mesmo, né? Você sabe, gosto de números, gosto de pesquisa, sempre acompanho.
as pesquisas que fizeram sobre Cássio fica ou vai, não sei o quê, cara, 70% aproximadamente queria que ele ficasse e 30% queria que ele fosse embora. Mesmo que fosse da boca para fora, tá? Porque às vezes é aquela história, né? O cara fala, mas quando vê que o Cássio vai embora mesmo, putz, cara, o Cássio vai embora. Mas assim, o cara vê isso, que 30% da sua torcida, por exemplo, né, não o queria mais, é pesado. Ah, Jardel, mas 70% quer. Ok, mas é muita coisa. E aí, nesses 30%, sai muito barulho de Cássio frangueiro, Cássio isso, Cássio aquilo, Cássio tá velho, Cássio... E aí o cara vai lendo, vai se enchendo disso, aí chega num jogo falha, como falhou contra o Juventude, depois lá contra o Argentino Júnior, que era uma bola defensável, né, que a gente pode qualificar como falha também ou não, em sequência, cara, vira um turbilhão na cabeça do jogador, né? Então, eu acho que o Cássio encheu o saco mesmo. Eu acho que antes que ficasse uma coisa muito mais grave, que manchasse um pouco a história dele, ele decidiu antecipar isso aí. Agora, para mim tem um ponto, Diogão. Alguma coisa além dessa atmosfera externa negativa que pode ter levado ele a tomar essa decisão, também tem alguma coisa que saberemos só no futuro que fez com que ele apressasse tanto a saída dele, para não esperar nem até o meio do ano, por exemplo, entendeu? Tá muito apressada, Jardel. Muito apressada, cara. Muito apressada. Sabe, numa dessa, vamos lá, Cássio, você quer ir embora, tal, fazer o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, você tá nos trazendo isso agora, certo? A gente precisa planejar aqui tudo, fica até junho, até o meio do ano aí agora, a janela vai abrir ainda, a gente controla aí o número de jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas segura aí um pouquinho, aí entra a questão da despedida, a gente organiza aqui e tal, mas, cara, foi muito repentina. O Adriano tá levantando aqui o ponto da questão do Carlos Leite ser o empresário dele, teve todo aquele... Mas, Adriano, aí a gente vai entrar naquela seara que a gente não quer, de ficar especulando, né? Jardel, sinceramente, honestamente, eu tenho 500 especulações aqui para fazer do que o Cássio decidiu ir embora. Eu tenho, mas eu não quero. Sabe, eu não quero fazê-las. E é o que eu falei. É o que eu falei, Diegão, é o que eu falei. Eu acho que a gente ficar atrás dessas especulações, debatendo, mastigando, primeira coisa, vai resolver? Não vai resolver mais, acabou. Já rescindiu, ele vai embora e não tem volta. A gente entende que não tem volta. Então não vai resolver. Segundo ponto, isso só vai apagar, diminuir, manchar uma imagem, uma história tão bonita que ele tem no Corinthians, entende, cara? Então é algo que, enfim, não agrega, né? Não agrega, fato que não agrega. Ele tem os motivos dele, com certeza. Saberemos no futuro o que mais, além dessa... Ele tem o legado dele, Jardel. Ele tem o legado dele, o N7 tem o nosso. Vocês vão ouvir muito isso aqui ainda, tá? Ele tem o legado dele, nós temos o nosso. E para mim tem algo mais, além dessa atmosfera negativa que se tornou ali de boa parte, vamos colocar aí, tá? 1/3 da torcida, né? Aproximadamente. Estou falando de pesquisas que eu vi, tá, gente? Sobre Cássio fica, o Cássio vai embora. E eu acho de verdade, tá? Que boa parte, se não a maior parte dessa galera que falava Cássio fora, falava muito da boca para fora, né? E não o que realmente queria, né? Quando você vê agora o gigante indo embora, é um sentimento meio estranho. Enfim, cara, eu acho que isso é só alimentar coisas negativas, sentimento ruim, pensamentos negativos que não ajudam, não resolvem e não vão apagar a história do Cássio. Não vão. A história dele está escrita e muito bem escrita no Corinthians. E essa um pouco dessa frieza dele aí é um pouco da personalidade dele também, né? Tem muito da personalidade dele. É algo que o Jardel já falou bastante. Eu já falei um pouco disso aqui para a gente não transformar as nossas frustrações de como nós gostaríamos que o Cássio reagisse, que o Cássio fizesse, e transformar isso numa verdade absoluta, né? E usar isso como base de crítica a ele. Eu acho que pela história dele também, por tudo que ele representa para o clube, como o Geraldo falou, é respeitar. Acho estranho. Eu concordo? Não, mas respeito. Acho estranho, acho incomum para um jogador do tamanho dele. Se você pegar aí... Mas o tamanho dele é o quê? 1,95? Mais ou menos. O Carlos Miguel é maior que ele. Se você pegar aí jogadores com histórias talvez similares, o Fábio no Cruzeiro não saiu do nada no meio da temporada.
O Rogério não se aposentou do nada na temporada. Eu tenho até uma declaração do Marco, né? O Marcão do Palmeiras, que é um goleiro que eu não vi a declaração. Ele jogou muito tempo no Palmeiras. Foi aí, sem dúvida alguma, um dos principais responsáveis pela minha maior frustração como torcedor do Corinthians, que são aquelas 2 Libertadores. E eu não tenho raiva do Marcão. Ele é um cara totalmente identificado com o Palmeiras, que eu não tenho raiva. E ele dá a seguinte declaração. Para mim, ele já começa dando a resposta e ele deveria parar aí, mas tudo bem. Ele fala assim, eu não sei o que aconteceu, e eu acho que quando a pessoa não sabe o que aconteceu, para por aí, né? Mas eu saí do Palmeiras aposentado, levando porrada o tempo todo, mas não abandonei. Foi isso que ele falou. Então, assim... E levou porrada, hein? O Marcão pegou um período... Cara, tem um vídeo na internet... Palmeiras, né? Tu lembra do 7x1 do Vitória da Bahia? Tem um vídeo na internet de compilações de declarações do Marcão que é fantástico, velho. Tem um deles que é a goleada que o Palmeiras toma do Curitiba. Do Curitiba, né? Ele simplesmente fala assim, cara, tá beleza, tá tudo certo. Os caras não estavam com vontade de correr, beleza, mas na próxima vez me avisa. Cara, tem um que eles levam, se eu não me engano, é 7x1 do Vitória da Bahia, né? Não é? 7x1 do Vitória da Bahia. Em casa. E a declaração que ele fala assim, o pior é que a gente já tá se acostumando, né? É foda. Ele levou goleada, se não me engano, foi Mirassol, não foi? Foi Mirassol. Não, chegou, a galera tinha uma lista assim que o Palmeiras tomava uma goleada por ano, de um Mirassol da vida. Era eliminado pelo lado do Piraca, né? Nessa época você não via tanto palmeirense na internet, não, mas tudo bem, faz parte. Mas assim, é muito disso, né? Quando ele começa a frase, eu não sei o que aconteceu, para por aí, né? Ninguém sabe, é difícil você estar julgando. Né? Então, para a gente não transformar as nossas frustrações, né, em base para tecer críticas mais pesadas a ele. Acho que Diego, mas ele é isso, ele é aquilo, ele poderia ter feito isso. É exatamente isso que eu estou falando. Né? O que eu queria, o que eu gostaria é irrelevante. É um momento só de agradecer e ser de ter a consciência que nós fomos privilegiados de ver esse tempo todo o Cássio no Corinthians, Jardão. Essa imagem que eu quero ficar e que eu vou ficar. De novo, não vou me agarrar aí a 6 meses de contrato, sabe? Para querer mudar a história do Cássio no Corinthians, porque, sinceramente, eu acho que se o Cássio ficasse no cenário atual, ele ficaria na reserva. Então, a única diferença para a gente seria, né, a experiência dele para o elenco, aquela coisa toda, né? De orientar jovens e tal, que eu acho que, assim, para mim, né, desse elenco que está aí, ele já tem quase 6 meses fazendo isso, sabe? Para mim, não precisa do Cássio até o final do ano por conta disso. Eu acho que o que ele tinha de passar de orientação, mensagem, apoio e tal, ele já deu para esses meninos, e agora tem outros jogadores aí, né, mais experientes que podem fazer isso e vão fazer isso na ausência do Cássio. Então, eu acho que é muito pouco eu tô falando agora de mim, tá? Por uma vaidade de querer o Cássio, mesmo que no banco de reservas até o final do ano, sabe? Só realmente ficou estranho. Ficou estranho, mas não vou me agarrar nisso e enfim, que o Gigante seja feliz aí na vida dele. De novo, né? Não vou torcer pro Cruzeiro, mas eu espero que o Cássio, né, seja feliz e que tome os golzinhos lá do Corinthians quando jogar contra o Cruzeiro. Não, e claro que nada que afete diretamente o Corinthians é uma questão óbvia, mas eu desejo todo o sucesso do mundo do Cássio, véio. Brincadeiras à parte aí, que ele, né, se dê bem aí na carreira dele, que, enfim, ele viva aí de fato uma nova etapa aí da vida dele e que ele seja muito feliz. Foi muito legal ter o Cássio no Corinthians.